A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu me sinto tão honrado, irmãos, porque o pastor Edson, ele é uma bênção, ele é uma referência. Na verdade, eu vou melhorar a frase. A igreja de vocês é uma referência nacional. Às vezes a gente não tem noção disso. Do tanto que a gente é influente, né? E a igreja de vocês, assim, a gente escuta, a gente lá sempre fala onde eu vou, por onde eu passo. De alguma forma a gente acaba falando do Edson, da PIB de Blumenau, do trabalho da escola, do trabalho social, dos grupos pequenos. Assim, a gente é uma bênção, né? E estar aqui falando com vocês é um privilégio muito grande para mim. Eu fico muito feliz, eu agradeço demais a confiança, por me chamar, por me dar comida, né? Glória a Deus. Eu queria dizer como é pequeno, né? Eu estava aqui, eu já tinha falado, já tinha visto o Giovanni aqui, eu já conheço o Giovanni, assim, visualmente. Aí, quando eu peguei o livro, eu falei, Elzímio, o senhor já pregou na minha igreja. A gente já levou para falar de um livro sobre família seu. E ainda vou dizer mais, eu já dei palestra usando seu livro. Eu só não disse a fonte, né? Que bênção, né? Estou brincando, eu disse sim. Eu inclusive usei o material, a Priscila congregou com a gente lá, teve lá em São Luís uma época, né? E congregou com a gente, indicou, o pastor Giovanni esteve lá com a gente, foi uma bênção. Alegria, né? É verdade, que bênção. Mas vamos falar sobre igreja, movimento multiplicador. Essa manhã, falando para pastores, líderes, eu vou estar compartilhando histórias e princípios que nos moveram na nossa caminhada como igreja e que nos trouxe até aqui. E quero começar contando um pouco da história da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja fundada em 1993 por um médico, Dr. Afonso. Dr. Afonso, membro de uma igreja presbiteriana, sai para abrir o que no começo era um ponto de pregação, depois se torna uma congregação e mais tarde uma igreja, a Igreja Presbiteriana Maranata. Lá na década de 90, 93, foi o ano que eu me converti. Me converti no primeiro ano da congregação, acontecia na garagem da casa de São Afonso. E a igreja era uma bênção, a gente era na casa dele, então as reuniões, os cultos sempre terminavam pão quentinho, porque na frente da casa tinha uma padaria, né? Então a gente comprava o pão na hora, comia pão quentinho, café, queijo. E depois de adulto, ficou claro para mim o quanto que a igreja da minha infância, adolescente, tinha cheiro de café com pão, né? Tinha esse cheiro na minha memória, né? De mesa, de sorriso, de piada, de alegria. Pois bem, a gente, por causa desse jeito relacional de ser, a congregação cresceu. A gente teve sempre um jeito evangelístico de viver a igreja. A gente fazia o culto na garagem, levava os bancos para a porta, fazia na porta da casa dele os cultos de domingo mesmo, aquela coisa simples de igreja. E nessa maneira simples de viver a igreja cresceu. E quando a igreja cresceu, nós viramos agora não era mais ponto de pregação, não era mais igreja, não era mais congregação, era uma igreja. Agora nós tínhamos um conselho, eu era diácono, depois presbítero, Dr. Afonso presbítero, depois pastor, e a gente tinha as reuniões que tinham antes cheiro de café, com leite, com sorriso, inclusive assim, eu ainda não contei, né? E paquera, tinha cheiro de paquera também, né? Porque eu acabei casando com a filha do pastor, né? E eu estava lá tomando um café com pão, orando e olhando para a filha do pastor também, aquele pouquinho de gente, né? E é engraçado essas coisas de igreja pequena, porque ali nós éramos uns 20, 30 pessoas, e os jovens, todo mundo depois de adulto, a gente é tudo
uma família só, porque a gente casou tudo entre nós, né? Coisa de igreja, né? A gente é tudo misturado, que a gente casou entre a gente ali da primeira geração, né? Mas quando a igreja cresceu, pastor Edson, aquilo que era riso, alegria, virou briga. Quando falava, vamos para a igreja, que no começo era, que legal, agora já era, vai ter reunião da igreja, frio na barriga. Eu sei que isso só tem no Maranhão, né? Qual vai ser a do conselho? Qual vai ser a de hoje? As questões burocráticas. E a igreja foi perdendo a graça. E a graça para mim, que eu estou dizendo. E ao ponto, para vocês terem ideia, ele ainda não era meu sogro, nós éramos presbíteros, o pastor Afonso nessa época era presbítero, presidente do conselho, eu era presbítero. Nós chegamos a ser, nós a liderança da igreja, já naquela época, né? Tinha outros presbíteros também, éramos 5. Passamos 1 ano sem nos falar. Olha como era bênção, né? E eu jovem, mas a culpa não é dele, né? A culpa é da impetuosidade de um jovem metido a besta. E isso foi gerando desgastes. Mas a igreja continuou crescendo, porque a gente tinha esse ímpeto. E fizemos o São Luís 100% de Jesus, Arraial do Povo de Deus, milhares. E olha a saliência da igreja, né? Nós éramos uma igreja de umas 150, 200 pessoas já. Mas era São Luís 100% de Jesus, nós vamos impactar a cidade. E era muito orçamento, muito evento, muito desgaste e muita briga nesse processo. Uma igreja de programas que tinha culto terça, quinta, sexta, sábado, domingo. E mais ou menos quem tomava conta da organização daquilo era um grupozinho de 10, 15, né, tomando conta de tudo, fazendo a coisa acontecer. A gente passa por uma divisão. O pastor que estava tomando conta, porque eu era presbítero, o doutor Afonso era presbítero. Na verdade, o pastor Afonso, nessa época, estava tomando conta de uma congregação, já era pastor, mas tomava conta de uma congregação. Nós tínhamos, na sede, que não chamava sede, a do Turu, a do bairro do Turu, a gente tinha umas 300 pessoas e tínhamos outras 2, 3 congregações, faixa de 50 pessoas, 80 pessoas, nessa época. E o pastor que estava pastoreando saiu, levou mais 150 pessoas. E foi quando caiu uma ficha assim, a gente precisa mudar. Igreja não é isso. Igreja não é para ser assim. E a gente começa a visão celular. E a ideia da visão celular era, precisamos nos tornar uma igreja relacional. A gente já começa com esse tom. Não, igreja não é para ser esse empreendimento. Igreja não tem que ter essa cara de trabalho, de empresa, de realização. Não. Havia um cansaço, principalmente na liderança da igreja, mas na igreja também a gente precisava fazer mudanças. A gente começa a célula protótipo em 2004, na verdade no final de 2004. 2004 a gente passa pregando, convidando pessoas para falar sobre a visão, e a gente só ouviu. No final de 2004 a gente começa uma célula protótipo com a liderança da igreja. Foi um momento de cura para nós, porque como eu falei, a gente já tinha feridas, e agora pela primeira vez, a gente se sentava numa mesa, numa reunião, e não era mais para votar. A gente tinha desacostumado de tomar café. A gente fazia isso quando eu tinha 15 anos. Agora eu com 20 e alguma coisa, a gente reunia para deliberar, para decidir, para votar, para olhar relatório. E a gente voltou a sentar para conversar. E as feridas voltaram, porque a gente voltou, não voltaram no sentido de, foram tiradas debaixo do tapete. E a gente começou a abrir o coração e começaram os discipulados e começou um processo de cura entre nós. Uma bênção. Voltamos a ficar amigos. Seguindo um conselho, o pastor Afonso fazia uma coisa a partir daí. Quando tinha reunião da liderança, que chamava reunião do conselho,
que antes era só para a gente ter frio na barriga, assim, meu Deus, qual é a de hoje? A gente chegava na reunião, ele falava, qual é a pauta? A pauta é que nós vamos jogar imagem e ação. Aí tinha dia que a gente ia, qual é a pauta? A pauta é que nós vamos hoje jogar Uno. Aí, pastor, a gente vai perder tempo aqui. Não, aí a frase é, nós precisamos aprender a ser amigos. A gente precisa aprender a ser amigos, a gente desaprendeu de ser amigos. Isso até virou uma cultura hoje na nossa igreja. A gente se reúne, às vezes, como liderança, para brincar, para jogar, para fazer churrasco, fazer dinâmica, porque a gente não pode perder a capacidade de ser, antes de ser uma equipe, de ser amigos. A igreja volta a ter cheiro de café com pão. A gente volta a ter vontade de se ver, que a gente vai rir, que a gente vai jogar, que a gente vai voltar a desarmar e abrir o coração. E quando a igreja, que antes fazia muitos eventos, mas ela não crescia significativamente, quando ela para com tudo e diz o que nós vamos fazer? Nós vamos ser simples. E o nosso foco é gente. Para São Luís Sempre Sem Jesus, para o Arraial do Povo de Deus. Para vocês terem ideia, eu não estou, gente, até uma fala, eu não estou aqui trazendo um modelo, não. Eu estou aqui compartilhando a nossa experiência. Só quero iluminar. Eu não quero dizer faça isso que vai funcionar, não é isso. Eu quero iluminar com os princípios que nos nortearam. E no meio de tudo isso, a gente decidiu que se o foco era a gente parou todos os cultos, só ficou o de domingo. Eu disse que a gente tinha terça, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Agora é só domingo. O pastor Afonso foi muito corajoso. E, bem verdade, havia um ambiente para as mudanças, por causa das frustrações. E agora a nossa agenda mudou. A gente não tinha chamava culto de causas impossíveis na quinta. Vocês estão rindo, né? Hã? Lotava, é claro. Aí, no de sexta era o culto de cura interior, no de sábado era jovens, domingo de manhã escola, domingo de noite, para tudo. Qual é a nova agenda? Isso já no meio da transição. Nós temos uma agenda de 4 dias que se estabeleceu até hoje. Primeiro dia do membro da igreja, ele vem para a igreja, domingo. Esse tem. Aí tem escola bíblica, inclusive, e depois o culto. Depois, 2, você vai para a célula, para a reunião da célula. Aí são 2 compromissos da semana. Não é que diminuiu os cultos, diminuiu os compromissos. Não. Terceiro compromisso que cada membro tem na semana ainda, discipulado. Quarto compromisso que todo membro tem na semana, encontrar no mínimo, ou dedicar no mínimo 3 horas semanais a um encontro com um amigo descrente. Que começou essa prática nessas minhas rodanças nas igrejas para viajar e nas ministrações que a gente estava recebendo, que eu contei ontem que eu me arrependi do tipo de ministério que eu vivia. E quando eu me arrependi desse tipo de ministério que eu vivia, eu tomei uma decisão junto com a minha noiva naquela época, porque eu sou um pouco assim, né? Eu não sei se é da minha personalidade, eu não sei se é da engenharia. Por exemplo, eu tenho umas coisas que eu organizo. Toda quarta-feira à noite é o dia da minha esposa. Isso é assim que eu organizo minha vida, né? Ah, mas o irmão dali está brigando com a dele. Esse problema é seu, porque hoje é o dia da minha. Então, quarta-feira, porque a nossa agenda não é corrida, querendo ou não, de trabalho, de tudo. Quarta-feira, faça chuva, não é com meus filhos, não. Minha esposa, nós vamos namorar, nós vamos tomar sorvete, nós vamos para o cinema. Se tiver liso nesse mês, a gente vai sentar junto, mas vai assistir um Netflix, nós 2, né? O menino no quarto.
Aí o pessoal da igreja sabe que eu sempre falo disso, que é o dia de namorar, né? Que é o único dia da semana que eu namoro. Mas não é bem assim. Mas a gente decidiu que dia de sexta-feira é um dia para descrentes. Então, dia de sexta-feira, mesma coisa, faça chuva, faça sol. O irmão da igreja quer sair comigo, eu digo, eu não saio com você. Eu saio com você na quinta, no sábado, no domingo, sexta, eu vou sair com meus amigos. E agora os meus amigos é a galera do beach tênis, né? Ah, tá, a galera do beach tênis. Tanto que o nome da minha célula é a célula do beach tênis, é assim que eu botei o nome. É só beach tenista, né? Então a gente se encontra dia de terça, mas no sábado a gente está jogando beach tênis, no domingo à noite, porque o nosso culto é de manhã, a gente está jogando beach tênis, a gente está sempre junto em comunhão, é a galera do beach tênis, que eu fui ganhando no beach tênis. Inclusive um amigo meu, o Paulo, que joga beach tênis comigo, ele foi para o culto pela primeira vez domingo passado, o Paulo estava lá, glória a Deus. Então era uma agenda, a gente mudou a agenda para ser uma agenda voltada para pessoas, muda tudo. Muda até a maneira de viver a igreja. Não é mais tarefa, agenda, lista de... Agora é coração. É muito comum agora ter lágrimas, corações abertos. E a igreja cresceu, avançou. E nós multiplicamos, chegamos em 2000, por causa dessas horas semanais que os membros estão vivendo com os descrentes, com cuidado, com o discipulado. Nós chegamos na igreja do Turu a 1.000 membros mais ou menos em 2009, contando as congregações, 1.300 membros mais ou menos. E aí a gente começou a decrescer, e é sobre essa história que eu quero falar aqui. É esse que eu compartilhar aqui do livro, e que eu conversei bastante com o Edson já e com os outros pastores algumas outras vezes ao longo da história, tanto em Água de Lindóia, lá no Maranhão, aqui, em reuniões. Só que a gente tem na nossa cultura de que os pastores são bivocacionados, está na cultura da nossa igreja. Então, engenheiro civil, pastor, doutor Afonso, médico, pastor, na época, Pedro Targino, um empresário muito grande da cidade, pastor, e ninguém em tempo integral. Só que quando a gente chega numa igreja de 1.000 membros, vocês sabem disso porque vocês são uma igreja local, maior até do que a minha, que eu participo, a gente começou a dar cabeçada. E qual foi a primeira estratégia, fruto da minha cabeça, Rafael, que não é a cabeça do pastor Afonso, graças a Deus que eu fui discipulado por ele. Quanto mais a igreja complicava, mais eu complicava ela, porque eu fazia mais ministério, mais estrutura, mais departamento, tentando resolver o problema. Mas quanto mais departamento, mais estrutura, mais eu sofisticava, mais complicado ficava a coisa de administrar. E a igreja começou a decrescer. E eu sou o homem das estatísticas lá na igreja. Porque eu era a igreja do pastor Afonso, eu era o pastor auxiliar. O negócio dele era orar, pregar, e o meu era a planilha do Excel, pensando igreja. E a igreja começou a decrescer. E fruto de algumas experiências, entre elas uma ida do Bill Beckman para pregar lá na igreja, e depois o Joel Comiskey, um livro que eu indico a leitura, que nos influenciou, chama Plantando Igrejas que se Multiplicam, um livro do Joel Comiskey, do Ministério Igreja em Célula. Leia esse livro, vale a pena. É melhor que o meu, mas compra o meu para me ajudar, né? Ele vai falar sobre o poder de multiplicação da igreja. E aí nós voltamos decididos a dizer, sabe qual é a solução para a nossa igreja? A gente é muito grande, vamos diminuir, vamos simplificar, essa é a palavra, não é diminuir, vamos simplificar. Como? Vamos multiplicar a igreja? E a gente multiplicou a primeira vez a igreja, e pegamos algumas supervisões de 3 células, 2 células, eram 4 igrejas, que eu estou olhando aqui agora no meu esboço, 4 igrejas, nós plantamos, 3 igrejas, nós plantamos no primeiro ano, e elas cresceram assustadoramente. Por exemplo, uma que tinha 3 células em 1 ano e meio, quando começou uma nova congregação, um novo ponto, assim como vocês já fizeram lá no bairro da Topava, é o Quarilson, né? A igreja saiu de 3 células em 1 ano e meio, mais ou menos, para 12 células. Isso para a gente foi assim,
Porque mudou o ânimo, gerou oportunidades, novas pessoas agora estavam pregando, era mais gente na recepção, outras pessoas entraram no louvor, quem era líder de célula virou supervisor, e agora, empolgados com aquele novo momento, a igreja avançou, aquilo ligou uma luz para a gente, baseado nas informações dos livros e dos congressos, e daquilo que a gente estava vendo em outras igrejas. Segundo ano, nossa igreja que tinha 900 membros, agora a sede, nós plantamos em um só ano 14 igrejas. Enviamos 470 membros de uma vez. Eu não estou dizendo, eu estou contando a história como ela foi. Não que seria o mundo ideal, não estou dizendo isso, né? Estou só inspirando. Mas nós fizemos, a igreja sede, que tinha 900, agora caiu pela metade. Tanto que tinha uns membros, pastor Edson, falaram assim, vocês acabaram com a igreja. Até porque quem saiu para essas igrejas para tomar conta? Os melhores líderes foram enviados. Mas como resultado, estou falando de uma igreja de 1.000 membros. Isso foi em 2012. Quando chega em 2015, nós éramos 2.500 pessoas. Quando a gente descentralizou, quando a gente plantou as igrejas, quando a gente foi ainda mais ousado na multiplicação. Assim, o que nós aprendemos é que a gente precisa continuar, pode passar. A gente precisa continuar o princípio da multiplicação. Esse é o chamado. Deus nos abençoou, Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos abençoou dizendo, frutificar, multiplicar, enchei a terra. A ideia de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, agora com o objetivo de multiplicar a imagem de Deus na terra, multiplicar filhos e filhas de Deus na terra, a imagem, a cara do Pai. Aí entendemos que, como igreja em célula, isso é um padrão para nós queremos avançar nisso. Multiplicamos discípulos, já multiplicávamos células, agora entendemos que podíamos também continuar o princípio de multiplicação através da multiplicação das igrejas. Pode passar, pode ir bem mais ligeiro. e cumprindo o chamado divino de ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa ideia de deslocar, não é de concentrar, não é de chamar as pessoas a vir, mas continuar a ideia do ir, e ir como discípulo, ir como célula, e agora pensando, precisamos ir como igreja. Assim como foi o chamado para a igreja no seu nascedouro, quando o Espírito de Deus é derramado sobre eles em Pentecostes, eles falam, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês terão uma igreja enorme em Jerusalém. É isso? Não, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Havia um princípio, e aí fica claro que é evidente na grande comissão a formação de comunidades de discípulos em regiões e locais diferentes. Isso abriu a nossa reflexão, a própria maneira de a gente voltar para as Escrituras e perceber que talvez, como igreja em célula, precisávamos de um ajuste. Enquanto nos foi ensinado a importância de ser uma grande igreja local, a gente voltava para as Escrituras para pensar, mas como igreja local forte, nós precisamos continuar avançando para diferentes regiões. E a igreja, ela avança o reino de Deus sobre a terra, avançando a igreja local sobre a terra. Essa é a maneira de expandir o reino hoje. É quando a igreja se expande. Tanto que, se você pensar, à luz do próprio livro de Atos, a igreja começa no seu nascedouro ali em Jerusalém.
Mas a partir do capítulo 13, o centro apostólico ela muda para Antioquia. Qual é a diferença? Por que de 1 a 11 o foco está em Jerusalém, de 13 em diante o foco está em Antioquia? Porque Jerusalém se contentou em ser uma grande igreja local em Jerusalém, de dezenas de milhares. Mas Antioquia entendeu diferente. Ela entendeu que ela precisava avançar com o evangelho na direção dos gentios até os confins da terra, de forma que o centro apostólico sai de Jerusalém em Atos e ela começa a ter um foco em Antioquia. Volto para a pergunta: qual é a marca do ministério de Jesus? Eram os grandes templos, eram os grandes eventos, as grandes estruturas, os grandes orçamentos, e a resposta é não. A marca do ministério de Jesus era simples, era relacional. E é esse modelo que Paulo carregou. Às vezes a gente tem uma perspectiva de plantação de igreja em Paulo, mas Paulo, nos seus curtos anos de ministério, não foram tantos assim também, foram uns 20, 30 anos de ministério, menos de 30, né? Que ele começa pelo ano 30 e alguma coisa, e vai falecer no ano 62, por aí. E ele planta 59 igrejas. Ele plantou, formou liderança, supervisionou, instruiu, doutrinou, pessoalmente, através da sua igreja, das suas cartas, 59 igrejas locais. E algumas dessas igrejas, é interessante, que ele não passou lá mais do que 2 meses. Como a gente às vezes tem uma perspectiva errada do que é plantar a igreja. A visão de Paulo, plantação de igreja, é muito mais simples do que para nós é. Paulo, ele plantava uma nova igreja em pouco tempo. Como? Porque ele plantava igrejas simples. E quando a gente pensa em igreja hoje, a gente pensa em prédios, estruturas, mas naquele momento histórico, as igrejas eram principalmente, suas reuniões eram principalmente nas casas. Eram líderes simples, liderados por pessoas simples, reunidos nas suas casas. E o que ele fazia? As mentoreava. Seja pessoalmente, por meio das suas visitas e viagens às mesmas cidades, ou por meio das suas cartas. Por que a gente acha tão difícil plantar uma igreja nos nossos dias? Porque a gente acha que para plantar uma igreja eu vou precisar de um pastor ordenado, um número suficiente de pessoas, uma reunião pública, um orçamento mínimo, estrutura mínima de programas. E a gente vai começando a achar que esse emaranhado de programas, estruturas e departamentos e orçamentos, isso é difícil demais de fazer. Não vou mexer com isso não, né? Mas o que a gente aprendeu e o meu desafio, o meu encorajamento a você é: plante igrejas simples. E quero falar que simplicidade, essa é a nossa reflexão aqui, simplicidade é o grau máximo de genialidade. A primeira frase é de um pensador que está no livro dele, é um gênio esse rapaz, é minha. Diz assim... É brincadeira, né, gente? Aí que você não percebeu, né? É metido, né? É mais fácil ser complicado do que simples. Essa foi minha conclusão. Ser simples é difícil. Mas é na simplicidade que está a genialidade. Olha, vamos ver o que Albert Einstein diz. Tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Leonardo da Vinci, que grande gênio dos detalhes e tudo, né? Um artista, engenheiro, arquiteto, projetista, pintor. Simplicidade é o último grau de sofisticação. Para que essa bolsa, irmã, né? Fala a Deus, né? É brincadeira, não estou me metendo nesse problema de vocês. A
A perfeição acontece quando nós conseguimos retirar todos os excessos necessários. O pastor Roberto, ele disse assim, que a igreja primitiva naquela época não tinha muito dessas coisas que a gente tem. E a gente gasta tanta energia, às vezes até mais energia, com as coisas que eles não faziam, do que gastamos energia com as coisas que eles faziam, as fundamentais. E a gente precisa ter a sabedoria para não cair nesta tentação do excesso de programas e estruturas, que nos roubam daquilo que é central. Seja simples. Um dos meus livros prediletos da minha adolescência, acho que eu já devo ter lido ele na juventude e adolescência umas 3 vezes, a última vez que eu li ele foi na faculdade, é do Pequeno Príncipe. Ele vai dizer, a perfeição é alcançada, não quando não há mais nada a adicionar, mas quando não há mais nada o que se retirar. Que pensamento, né? Por isso, meu encorajamento é que dá para plantar igrejas simples. E elas são poderosos meios de avanço do reino de Deus na terra. E aí, falando daquele livro, Plantando Igrejas que se Reproduzem, Joel Comiskey, que faz essa pesquisa sobre igrejas que se multiplicaram que cresceram por meio da multiplicação, ele vai trazer algumas orientações que nos nortearam. Ele vai dizer, quando o plantador de igreja se reúne na sua célula inicial, ela é totalmente igreja. Vou te dizer como é que a gente começa uma plantação de igreja, como é que a gente fez? Você pensa assim, vamos plantar a igreja. Tem que construir um prédio, tem que ordenar um pastor, tem que conseguir um número mínimo. Sabe como a gente pensa? Vamos começar uma célula? Ou então vamos ver aquela célula com um novo olhar? E quando aquela congregação começa, às vezes por meses ou por anos, ela não tem nem reunião, prédio público, ela é célula. Reunindo durante a semana, talvez, numa sala e fazendo o culto dela na varanda. Você está entendendo? É simples. É simples. Mas ela é igreja. Joel Comiskey, ele ainda diz assim, quando o meu grupo caseiro se reúne na minha casa, nas noites de domingo, ela é totalmente igreja. Temos uma liderança designada por Deus, nos reunimos regularmente, lemos a palavra de Deus, participamos dos sacramentos, às vezes no próprio grupo, outras vezes quando todos os grupos se reúnem para uma celebração em comum, estamos debaixo do senhorio de Cristo, prestamos contas uns aos outros, e uma reunião muito simples e reprodutível, fácil de fazer. Não precisa de um mestre da palavra, não precisa de um grande gestor, simples. Nosso objetivo é reproduzir nossa igreja simples para o mundo ao redor, exatamente como a igreja primitiva. E eu quero trazer para você um dado, tem um material também que eu recomendo a leitura, especialmente para os pastores, líderes, alguns já devem conhecer, é uma pesquisa científica do Christian Schwartz, do chamado DNA, Desenvolvimento Natural da Igreja. Ele fez uma pesquisa em centenas, mais de 1000, na verdade, acredito eu, igrejas, no mundo inteiro, igrejas crescentes. E ele chegou a algumas conclusões. Quais são características de igrejas que crescem? Entre elas, uma das características é que, quais são as igrejas que mais crescem? Igrejas entre 300 e 400 membros, elas crescem 7%, normalmente em média, a cada 5 anos. Mas igrejas de 1 a 100 membros, elas crescem 10 vezes mais. É muito mais fácil você pegar uma igreja de 30 e transformar ela em 90, em outras palavras, do que pegar uma de 3.000 e transformar ela numa de 9.000. É isso que esse número está dizendo. De ganhar vidas, avançar para isso. Então, a ideia é que
pequenas igrejas com uma boa visão geram grandes resultados. Se você tiver uma ideia também, a minha igreja é grande, a igreja de vocês é grande, e o movimento de crescimento de igreja gerou uma ideia de que o mundo será alcançado pelas grandes igrejas, mas 80% dos novos convertidos do mundo se converteram em igrejas com menos de 2 anos de idade, com menos de 100 pessoas. É o que dizem os números. Então, por exemplo, uma igreja de 2.856 pessoas participando de um culto, tivesse 56 igrejas de 51 pessoas, ela iria crescer 16 vezes mais. É o que diz a estatística, não estou falando só de número, de papel. Não estou falando de uma experiência de ninguém. O crescimento seria 1.600% maior do que a mega igreja. Eu quero falar, quando estou falando sobre igreja simples, o que é que nós estamos falando? São igrejas em células puras, uma perspectiva da nossa realidade, com ênfase nos relacionamentos, com forte ênfase no discipulado pessoal, forte ênfase na vida pessoal com Deus, que resiste à tentação do excesso de programas e estruturas, que é liderado por gente simples, comum, como eu, um engenheiro. Estão entendendo? Agora não, eu fui aprendendo, estudando para melhor servir, mas era um engenheiro, um médico, um comerciante, com forte ênfase comunitária, baixo custo de manutenção. Deixa eu passar rapidamente por algumas dessas questões. Em primeiro lugar, nós estamos falando de uma igreja cuja a espinha dorsal de funcionamento são as células. Tudo flui pelas células. Vamos fazer ação social? É pelas células. Vamos fazer evangelismo? É pelas células. Vamos discipular as pessoas? É pelas células. Vamos ensinar? É pelas células. As células passam a ser essa estrutura central onde a vida da igreja acontece. E qual é a plataforma pela qual essas coisas acontecem? São relacionamentos. É simples. E para isso eu não preciso de muitas salas, muitos auditórios, muitos prédios, porque todos esses ensinos e cuidados e ações sociais estão acontecendo nas casas, nas cafeterias. Ou muitos dos discipulados, como a gente faz no Maranhão, é sentado no meio-fio, na calçada, abrindo o coração, jogando pedra em cachorro, né? Não, essa parte de pedra em cachorro. Mas é simples. A ênfase vai estar em ser uma comunidade família, onde o objetivo é tirar aquele monte de bebê que fica todo o tempo, quero comer, e tem que ter um pastorzão dando comida para ele, para falar, olha, moça, uma hora você tem que crescer e virar pai, não dá para ser bebê para sempre. Está na hora de assumir a responsabilidade da família e tomar conta de outros irmãos também. E agora passa a ser uma grande rede de cuidado mútuo, de discipulado, essas coisas nós já falamos aqui, o pastor Roberto tem falado bem, não precisa explorar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa resistir a uma tentação, a tentação do excesso de programas e estruturas. Eu digo isso porque a vida toda eu sou o cara da estrutura, do estratégico lá na igreja. Agora eu assumi a igreja. E uma das coisas que eu falo para mim mesmo é, o que o pastor Afonso falaria? O que o pastor Afonso falaria? E ele sempre ia dizer, não complica, Rafael. Não complica, Rafael. Não complica. Eu quero dar agora uma atenção especial para algumas dessas questões. Primeiro, é entender que igrejas crescentes, igrejas simples, são lideradas por gente comum, formado nas células. As células, como vocês conhecem, é o celeiro da liderança.
A célula é a escola de pastores. Talvez você vai dar um treinamento bíblico, ou até um seminário, mas ali você não está formando pastores. Ali você está dando ferramenta bíblica, ali você está formando até um teólogo, mas pastores, líderes para a comunidade, presbíteros da comunidade, se formam na comunidade. E nós que somos igreja em célula, sabemos o quanto as células, a estrutura celular é uma escola de pastores para a igreja. Eu fui formado na célula. Mas quando a gente saiu para plantar a igreja, irmãos, a gente começa a enviar novos irmãos. E quem é que são esses irmãos que vão assumindo esses núcleos? Eram os líderes de célula, eram supervisores, que foram treinados ali na estrutura, eles já supervisionavam aquela área, mas agora ele ganha um novo papel, uma nova reunião, um novo espaço, e ele cresce. Ele cresce e a igreja cresce, porque quando ele é enviado, várias coisas acontecem, inclusive para a igreja mãe. Como líderes, bons líderes são enviados, abre espaço para o crescimento de outros, que não conseguiam crescer, porque é normal numa igreja grande, que não dá para envolver todo mundo. Isso foi uma bênção para a nossa igreja. Mas aqueles que estão sendo enviados, fez com que meu papel mudasse. Eu, de fato, pensando até na palestra do pastor hoje, a ideia de o pastor ser um treinador muda radicalmente na minha cabeça, porque depois que a gente plantou, a minha função era treinar essa turma, ensinar eles a pregar, porque agora, antes eles não pregavam, agora eles têm que pregar, ensinar eles agora a ter uma boa doutrina, porque eles começaram a falar e ensinar, e eles estavam falando besteira, e eu precisava ajudar eles a parar de falar bobagem, e eu comecei a treinar, e nós montamos uma escola bíblica, um seminário, para treinar essa turma. E a gente passa por um período de amadurecimento, de treinamento. E essa está ligado muito à minha função hoje. Boa parte do meu trabalho, que era mais estratégico, hoje é de mestre. Formando e treinando essa turma. Desenvolvemos um treinamento local, legal também, né? Mas local. Mas tem uma questão. Mas desenvolvemos uma forte rede de mentoria. Ninguém vai assumir nada e ficar sozinho. Todo mundo sempre vai estar ligado. Eu sou pastor, eu sou discipulado pelo pastor Alexandre. Tenho outros mentores, mas especialmente pastor Alexandre e pastor Neto são os que eu tenho mais proximidade, tenho uma relação formal de mentoria. Mas todos os nossos pastores estão ligados a uma rede de pastoreio de pastores, de cuidado, de mentoria, que eu vou dizer uma coisa, não é uma rede de governo, é uma rede de cuidado. O pastor está preocupado com o coração do pastor, não com o trabalho do pastor. Você está entendendo? Porque se ele estiver bem, a igreja vai estar bem. E é a partir daquela ideia de cuida de ti mesmo e do rebanho, é a consequência, quando Paulo vai dizer a Timóteo, quando ele vai ensinar os irmãos de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele está dizendo, olha, um pastor, para fazer o seu bom trabalho, ele precisa ter o seu coração pastoreado. Então, uma máxima nossa, que faz talvez uma diferença de outras denominações, é que todo mundo que for enviado não vai fazer o trabalho sozinho. Um outro pastor estará ligado a ele, por meio de mentoria e discipulado. Mas o que aconteceu na nossa experiência, que eu acho que, conversando com o Arilson, é a experiência... Cadê Arilson? Está aí? Não? Ah, está bem aqui. Que acho que tem sido a experiência deles lá. Mas quando a gente enviou as novas... esses líderes para assumir esses núcleos. Vocês estão chamando de núcleos, é? De campos, esse campus.
Agora aquela turma, desde o líder aos líderes de célula que foram para lá, eles assumem novas responsabilidades. E sabe qual é a consequência disso? Fica todo mundo empolgado. Fica todo mundo mordendo prego. Vamos lá, vai dar certo. E isso leva aquele líder que estava aqui no dia a dia, liderando uma bênção para a comunidade, mas lá ele se torna ainda mais comprometido, ainda mais envolvido, ainda mais dedicado, ainda mais generoso, porque ele tem uma meta especial, ele agora dentro daquela comunidade tem um desafio novo, e para nós isso foi muito motivador, e essa motivação especial que fez com que aquele líder, que multiplicava uma vez a cada 2 anos, é a nossa estatística. Os livros falam de 9 meses, né? Outros falam de 6 meses. No mundo real nosso lá no Maranhão, a cada 2 anos ele multiplica a célula dele. Fora as que fecham, né? Mas isso eu sei que é só lá no Maranhão. E aí, quando... Até esqueci o que eu estava dizendo. Até tomar uma água aqui, irmão. Sim, aí... Só que quando ele começou as congregações, entra num estádio de ânimo, como eu falei. Igrejas que foram plantadas com 3 células, com 1 ano tinha 12. Outra que foi com 1 célula, com 1 ano viraram 6. Porque é um ânimo no coração de todo mundo, que gerou um movimento. O próprio líder, quando assume esse desafio, ele busca mais treinamento. Porque agora, como ele assume nova responsabilidade, ele disse, agora eu preciso saber mais Bíblia, porque eu vou começar a pregar mais. Porque lá na sede eu não pregava. Porque não dá para todo mundo pregar. Agora eu tenho que pregar mais. Eu tenho que estudar mais. Agora os novos líderes, que era líder de célula, agora ele começa a ter que dirigir o culto. Ele começa a ter que falar para ministrar louvor, ele tem que me treinar, tem que capacitar. Agora ele precisa de se envolver no trabalho social, ele não se envolvia antes. Todo mundo cresce. Fora que na igreja mãe, abre a oportunidade para novos pastores, novos líderes, novas pessoas, novos pregadores, novos músicos. Plantação de igreja é um celeiro de oportunidades, de envolvimento e engajamento dos irmãos. Amém, irmãos? Até essa questão como a igreja é simples. A pesquisa do Christian Schwartz, olha o que ele... É surpreendente isso. Eu sou reitor de seminário. Mas a pesquisa mostra que igrejas de baixa qualidade e as que estão decrescendo, 85 delas, o pastor é teólogo. Das igrejas de alta qualidade que estão crescendo, só 42% é teólogo. Isso está mostrando que as igrejas que mais crescem não é pelos diplomas do pastor. Você está entendendo, irmão? E olha quem está falando isso é alguém da academia. Eu sou da academia, eu tenho formação em teologia, especializações, mestrado, estou terminando meu doutorado. Mas não é isso que faz ser uma igreja boa. É gente simples, fazendo o simples bem feito, uma comunidade de discípulos. Por isso, a ideia, segundo Jamie Milley, fundador da comunidade cristã dos Estados Unidos, ele multiplicou a igreja dele para 12 igrejas só de uma vez. Ele deu essa orientação, está lá no livro do Joel Comiskey. Comece grupos pequenos, e então, quando os grupos pequenos estão acontecendo, procure plantadores de igreja, em potenciais. Eu estava dizendo isso nas conversas com alguns pastores. Como é que a gente faz, estrategicamente, as plantações? As nossas igrejas, a gente tinha ônibus, vans, que traziam pessoas de lugares mais distantes. Foi a nossa primeira experiência. A gente começou a olhar para aquelas células e pensar assim, ali talvez fosse um bom lugar para uma região, uma boa região para começar um trabalho. Aquela ali, então a gente começou a parar de alugar os ônibus. E naquelas regiões, a gente começou a estimulá-los
a pensar de maneira local. Olha, nós aqui somos uma congregação. Ah, mas não tem um culto. Não, nós somos uma congregação. Vamos pensar mais na frente, organizar um culto. Nem cabe na varanda da irmã Maria aqui. Vamos fazer aqui então. A gente faz uma escala, a gente vem pregar. Vocês vão participar com a gente. Até que a gente vai avançando. E é liderada por gente. Aí você começa a ver que gente simples tem grande potencial. E eu quero contar 2 histórias rapidinho. A primeira é do Hugo. O Hugo é um rapaz da nossa igreja, o Hugo e a Tatilene. A Tatilene tem lúpus, agora está até bem avançado. E o Hugo, ele é adicto de drogas. E o Hugo, o tico e o teco dele já está um pouco mesmo queimado, assim, sabe? Já, os fios já batem, já dá uns... Porque ele realmente ele teve uma vida bem desgastada por causa da prática. Mas ele se converteu, e a esposa dele, eles apaixonados pelo Senhor, a esposa dele é inteligente, depois começaram a liderar células, viraram líder de célula. E quando a gente começou a plantar a igreja, o Hugo, que orava todos os dias, 6 horas da manhã, ele frequentava a oração com o pastor Afonso, ele disse, eu também queria plantar a igreja, está tão legal, pastor, eu também quero me envolver com isso. E o pastor Afonso falou assim, Hugo, te sossega, lidera a tua célula. Aí, sabe o que o Hugo fez? O Hugo tinha um primo que morava num lugar longe, chama Gancharia, longe mesmo. Fica mais ou menos 1 hora, é dentro da cidade de São Luís, mas assim, 1 hora da minha casa, da nossa igreja. E ele pensou assim, olha, eu vou abrir uma célula lá na casa do meu primo. E começou, Hugo. A célula cresceu, tinha criança. Aí agora a Tatilene ficava com as crianças. Ele ficava com o primo dele. Depois que a coisa cresceu tanto, a gente precisou enviar gente para ajudar o Hugo. E multiplicamos a célula. No final das contas, hoje é a Catedral de Louvor Maranata Gancharia. Nós temos 80 membros, 6 células. Quem plantou? Hugo. Você está entendendo? Mas depois que cresceu, o povo não queria mais Hugo. Hugo dava trabalho. Sabe como é? O Tico, às vezes, batia, dava choque com o teco. Aí, ele saiu. Voltou para a sede, cabeça baixa. Aí ele disse, sabe o que eu vou fazer? Vou plantar a igreja na outra cidade, São José de Ribamar, é dentro da ilha. Começou uma célula. Aí hoje, a Catedral de Louvor Maranata de São José de Ribamar. Quem plantou? Hugo. E as duas, para vocês terem ideia, hoje tem prédio próprio, tem pastor. Mas quem plantou? Hugo. Igreja cresce com gente simples, avança com gente simples. E o Luizinho, foi assim, a gente comprou um terreno, pastor Edson, para fazer o nosso centro de retiros, recreativo, foi invadido. 4 hectares. Primeira tentativa nossa, do administrador da igreja, foi, vamos matar todo mundo, sair na porrada. Tá filmado, né? Aí, o pastor Afonso disse, não. Não tem o que faça. Vamos fazer o quê? Eu vou contratar um agente de igreja, vai passar com um trator, de demolir tudo. Não tem como. Pastor Afonso, com o jeito dele de ser, um coração quase infantil que ele tinha mesmo, assim. Ele vai lá, reúne a galera, o pessoal vem com facão, com droga na mão, revólver. Ele diz, eu vim dizer que eu vim dar a igreja, eu vim dar o terreno para vocês. Vocês, vamos se organizar, que eu vou distribuir aqui os lotes, vou legalizar. Ah, o povo ficou feliz. Aí o povo fez uma oferta generosa para o pastor Afonso. A gente dá um pedacinho para o senhor botar uma igreja. No nosso próprio terreno, né? Obrigado, vocês são tão generosos, né? Aí nós montamos a igreja lá do Tibiri, que na verdade começou se reunindo na... A gente tinha um terreno, mas eles deixaram a gente reunir numa casinha pequenininha de Taipa, que era a associação deles da invasão. A gente começou reunindo lá na associação. E quem é que ia tocar lá? Todo domingo, ia para a célula na semana, ia pregar no domingo na associação? O próprio pastor Afonso. E o pastor Afonso ia para lá
E quem acompanhava ele? Luizinho. No meio do processo, Luizinho, que já era um senhor, de uns 60 e poucos anos de idade, ele diz assim, vou fazer teologia no Seminário Batista. Aí tá, foi fazer. Aí ele se formou. Aí agora que aquela congregação já estava com o prédio construído, alguém vai ter que assumir. Aí o pastor Afonso diz, nós vamos ordenar Luizinho, que já era um senhor de quase 70 anos de idade, meio gago. Tem esperança, é? Quase 70 anos de idade, ninguém acreditava em Luizinho. Muita gente até disse assim, pastor Afonso, o senhor está doido. Ele disse, eu confio. A frase do pastor Afonso, sabe por quê? Porque Luizinho estava lá, no meio do facão, das cobras, de tudo com ele. Ele disse, eu confio muito mais em Luizinho para esse trabalho do que vocês, tudinho. Ele entregou para Luizinho. Sei que Luizinho já pastoreia lá há mais de 10 anos. Já tem quase 150 anos, né? Mas uma coisa que fez com o Luizinho desacreditado se tornasse o exemplo para nós de pastoreio. Sabe por quê? Luizinho morava perto da igreja. Aí o que Luizinho fez? Comprou uma casa, alugou na verdade, uma casa dentro da invasão, para morar no meio deles, para pastorear aquela igreja. O desacreditado, Edson. Depois todo mundo ficou assim, ó. Aí Luizinho virou o ícone para nós, né? Meu Deus. Igreja simples, pastoreada por gente simples. Mas a gente precisa ter coragem de enviar os melhores líderes sem problema. Porque quando você vê, Jesus diz, então Jesus levantou 12 para estar com eles e enviar, pregar. O envio é parte do processo discipulado. Você não faz discípulos para si mesmo, você faz discípulos para serem enviados. Não estou fazendo uma série de pessoas para fortalecer o meu ministério, eu estou fazendo uma série de pessoas, uma série de discípulos de Cristo, que Ele me deu a honra de discipular para o avanço do reino dEle. E nesse sentido, líderes precisam ser abnegados para ser enviados. Por exemplo, a igreja de Antioquia, capítulo 11, na verdade 13, de 1 a 3, quando vai enviar para as viagens missionárias, eles enviam quem? Tinha Barnabé, Timóteo, tinha o Colácio de Herodes, eles enviam os melhores. Aí se fosse eu ia dizer, não, envia essa turma aí, deixa Paulo aqui. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. Não, deixa Barnabé aqui. Enviaram Paulo e Barnabé. Uma igreja crescente, ela é generosa. E aí foram enviados, na nossa igreja, foram enviados Samuel e família, que eram os líderes do Ministério de Louvor, assumiram uma congregação. Eloílcio e Iracema, que eram os líderes do Ministério de Casais, assumiram uma congregação. Deusimar, era, com o marido dela, Feitosa, era tesoureira da igreja, ainda é, assumiu uma igreja. Denison, que era o administrador da igreja, assumiu uma igreja. Márcio, que era o meu pastor auxiliar, que eu formei, com tanto trabalho, dizendo assim, agora eu vou descansar. Assumiu uma igreja, e muita gente do Ministério Infantil, que me odiou por um período, né? A mim e o pastor Afonso, porque a gente levou um monte de professor. Mas essa generosidade fez com que antes nós éramos 3 pastores. Hoje, eu fiquei com preguiça mesmo, eu não consultei para saber os números atuais, então eu vou chutar um pouco, né? Mas é mais ou menos isso. Nós somos uns 37 pastores hoje. Nós éramos 3. Estão entendendo, irmãos? Assim, quando a gente teve coragem de se desprender, de confiar, a gente continua sendo uma igreja, mas essa turma foi assumindo outros pontos. Simples. Mais uma coisa, a gente formou uma rede de mentoria, já falei sobre isso, então não vou repetir. O segredo do sucesso de plantadores de igreja é não deixá-los só. Nada, nenhum obreiro vai ser enviado e abandonado. Não façam isso.
E se ele for bem cuidado, ele vai ser fiel para sempre. Eu gosto de dizer uma coisa. Sabe quando você começa... Porque a igreja em célula, a gente é generoso com a liderança, né? Dá oportunidade. E assim que ela cresce, quanto mais generoso você é, quanto menos você é controlador, mais a igreja cresce. Quanto mais controlador, menos que ela fica dependente de você. Mas qual é o problema? Sempre tem um risco. Sim ou não? Tem um risco. E quando você começa a perceber o risco, eu vou dar minha experiência. Como é que a gente faz com isso? Tira. Sabe o que eu faço? O risco normalmente é porque a gente está perdendo, não é a cabeça da pessoa. Muitas vezes a gente está perdendo o coração da pessoa. E aí o meu investimento é ir para o coração do cara. É chamar ele para dentro de casa. Vamos para cá, e não sei o quê. E é um investimento. E se essa liderança das congregações estão ali se sentindo amados, cuidados, apoiados, não é pelo pastor Afonso, nem pelo pastor Rafael, é entre nós. Numa rede de cuidado mútuo, ele sempre vai se sentir família. Por isso, pode passar. A ideia é sozinho, não. Pastores são bem cuidados. Uma outra característica, pode passar? Pode passar. É igrejas de baixo custo de manutenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente não planta igreja porque acha que dinheiro é um problema. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, instalações simples, baratas, até gratuitas. Obreiros autossustentáveis, de tempo parcial, por exemplo. Desenvolvam o mínimo necessário de programações, de eventos. Não, vença o desejo do excesso de programações. É preciso ter muita sabedoria nesse processo, porque a diferença é o que faz, por exemplo, a Saddleback pode passar. A Saddleback versus a Igreja Simples. A Saddleback, ela foi plantar o primeiro campus. Um projeto de 10 milhões de dólares. Aí, só ela que consegue fazer isso. A Maranata não consegue. Mas a gente consegue plantar uma igreja simples. E aí eu quero dar só essa história. A gente tem uma igreja que até hoje ela se chama Catedral de Louvor Maranata da Mangueira. Normalmente a gente chama pelo nome do bairro, né? Mas esse é da Mangueira. O bairro é de Vinéia. Porque começou com uma célula que multiplicou e a gente viu ali estrategicamente, começou a congregação. E sabe onde aconteciam os cultos? Debaixo da Mangueira. Se você olhar as fotos, dezenas de pessoas num terreno debaixo de uma mangueira. Que bênção, simples. A gente pregando a palavra debaixo da mangueira, era tão precioso. Hoje é o pastor Fernando que toma conta da congregação, da mangueira. E a última característica que eu vou colocar é que aí nós precisamos nos tornar igreja comunitária. A igreja comunitária é uma igreja que se envolve com o seu bairro. Isso vocês já são. Que entende que igreja é amar pessoas. E por isso que vai dizer que nós precisamos... A lei falava, não haja pobre entre vós. Deuteronômio 15, 4 e 5. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. A orientação dos apóstolos para Paulo, como ele diz em Gálatas, é que ele não deixasse de cuidar dos órfãos e das viúvas. A própria instituição dos diáconos é para cuidar das mesas. A nossa igreja, ela entendeu e se tornou uma igreja comunitária. Porque mais do que dizer Jesus te ama, a gente quer anunciar assim: o amor de Jesus chegou até você. Nós somos os pés de Jesus trazendo o amor de Cristo. Por isso, para nós, uma máxima: nós temos a Igreja Maranata e a Fundação Maranata. Assim como vocês, a nossa fundação tem também reforço, tem escolinha, tem psicólogo, atendimento médico, curso de balé para criança, inglês, karatê, jiu-jitsu, cesta básica, bolsa de emprego, tem um monte de coisa. Porque quando a gente entra na comunidade,
a gente entra realizando ações sociais, servindo a vizinhança, entrando pelas casas, cuidando de idosos. Porque para nós a ideia é que ser pastor dessas igrejas simples não é ser pastor só dos nossos membros. É ser pastor da comunidade. Como diz o John Wesley, a minha paróquia é o mundo. Assim, eu queria terminar os últimos slides com uma, pode passar lá pro final numa que tem uma fotinha de uma plantando uma igreja. Pode passar mesmo, é muito lá, é o slide 51. Vai-se embora. Aí. E aí eu queria terminar dizendo que o que nos fez crescer, triplicar, numa dessas rodadas em 5 anos, foi quando a gente entendeu que a gente queria se tornar um movimento multiplicador. Onde a nossa ideia era treinar os nossos obreiros para avançar, plantando e multiplicando igrejas, assim como o apóstolo Paulo fez, enviando os líderes, cuidando bem deles, entrando pelos bairros, entrando pelas casas, entrando pelas ruas, entrando pelas famílias, por meio dos discipuladores, por meio das células, por meio da igreja, de maneira simples, de maneira relacional, não por meio de estruturas e eventos e programas. Pode ser debaixo de uma mangueira, pode ser reunido no prédio da associação de bairro, pode ser reunido na varanda da casa que funciona a célula. E a frase final é: aquele que começa e desenvolve um movimento que ficou conhecido como movimento de crescimento de igreja. Você já ouviu falar desse movimento? O nome dele é o Donald McGraven. Ele estava com câncer. Quando ele estava com câncer, o discípulo dele, acompanhando ele no leito, e era quem assumiria o movimento. E ele conta que foram uma das suas últimas palavras. Ele diz assim: dê continuidade ao movimento, mas mude o nome. Não chame mais de movimento de crescimento de igreja. Chame-o de movimento de multiplicação de igrejas. Igrejas simples, liderada por gente simples, fazendo diferença no mundo. Porque Deus escolheu as coisas simples desse mundo para envergonhar os sábios. Porque Deus escolheu um cara como eu, um engenheiro, um cara que não tem nada de especial, um médico como o Dr. Afonso, não foi um acadêmico, um missiólogo, um cara, gente, Deus escolheu você para ser um multiplicador. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de refletir sobre a tua palavra, sobre a igreja, compartilhando a nossa experiência, a nossa história. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa avançar por meio de nós o teu reino, em Blumenau, Santa Catarina, no Brasil e no mundo, Senhor, fazendo da Igreja Shalom e das demais igrejas que estão aqui centros apostólicos, como o Senhor fez em Antioquia, avançando o teu reino a toda parte. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.